Senhor o chamar, ele sente medo e ele diz para o Senhor: mas eu não passo de uma criança. E o Senhor lhe responde: não digas não passo de uma criança, pois a todos a quem eu te mandar você irá. A todos a quem eu te enviar tu irás, e tu anunciarás palavras diretas da minha boca. Não temas, eu sou contigo, Senhor, diz a Jeremias. O Senhor, ele vem falar a Jeremias não sentir medo. Então naquele momento Deus o toca na sua boca e coloca as palavras de Deus sobre ele. Glória a Deus, aleluia. E da mesma forma nós vemos que no capítulo 18, a palavra de Deus ela vem com duas ordenanças a Jeremias. A primeira ordem foi: levanta e desce. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A primeira ordem para Jeremias foi levantar, e a segunda ordem de Deus foi descer. Parece contraditório, mas nós vemos que a primeira ordem de levantar significa estar à disposição de Deus. E no momento que Jeremias levanta e se coloca à disposição de Deus, Deus diz: agora desce. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus diz para ele: agora desce e vai até a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que quando Jeremias ele chega até a casa do oleiro, ele precisou descer, e lá ele começa a ver o que o oleiro estava fazendo. A obra-prima que o oleiro estava fazendo constituía de uma matéria que não tem valor aos olhos humanos. Nós vemos que o vaso que o oleiro estava formando era de barro. Você já viu alguém brigar por barro? Você já viu alguém vender barro? Aleluia. O barro à vista dos homens não tem valor nenhum, mas para Deus tem valor. Glória a Deus, aleluia. Para Deus tem valor, e o Senhor faz aquele barro se transformar em um vaso. Glória a Deus, aleluia. E aquele vaso ele se estraga na mão do oleiro, mas não foi culpa do oleiro, não foi o oleiro que quebrou, o vaso que se quebrou. Porque o vaso era de barro e o barro é frágil. Mas nas mãos do oleiro nós temos a garantia da reconstrução. Glória a Deus. Nas mãos do oleiro você tem a garantia de reconstruir-se novamente na presença de Deus, ainda que o seu vaso esteja quebrado. Não importa se você se quebrou, mas importa na mão de quem você está para se reconstruir. Por você mesmo você não consegue. Você até tenta fazer um remendo aqui e outro ali, mas não consegue se formar novamente. Somente aquele que te criou que pode te fazer novo. Somente aquele que te criou que pode te formar nova criatura no Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós vemos que Deus, ele não desistiu do vaso, mesmo o vaso se quebrando. Se Deus não se importasse com aquele vaso, ele poderia jogar e fazer outro, mas não. Com a mesma matéria que estava em suas mãos, ele fez outro novo. Glória a Deus, aleluia. Ele remodelou aquilo que para os homens não tinha mais solução. Ele fez de novo aquilo que o homem não consegue ver, Deus enxerga. Deus, ele trabalha no profundo dos nossos corações. Deus, ele não se importa com o estado, porque para ele o estado é passageiro, pode transformar. O seu estado, ele pode ser passageiro se você se entregar nas mãos de Deus e ele te transformar. E nós vemos que Deus, ele vai e refaz um vaso novo. Glória
a Deus, aleluia, Jesus. E ele diz para Jeremias, que nós vemos aqui: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Glória Ó a casa de Deus, Israel. aleluia, Jesus. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, aleluia, Deus, Jesus. ele pode remoldar aquilo que para o homem não tem uma solução. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não cesse de orar pela sua família. Não cesse de orar por aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que para você não tem mais solução, para Deus tem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. Glória a E Deus. ele pode fazer de novo o vaso que se quebrou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Mas nós vemos também que a palavra que o Senhor trouxe a Jeremias não foi somente esta. O Senhor, ele traz a Jeremias uma palavra de advertência ao povo, uma palavra de repreensão para a mudança. E nós vemos que essa palavra tinha uma condição: que se o povo não mudasse, que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, Deus já tinha um plano formado contra eles. É necessário conversão. Glória a É Deus. necessário mudança de vida. Glória a Deus, Deus, ele aleluia, não te Jesus. chamou para ficar acomodado. Deus, ele não te chamou para viver como o mundo vive. Glória a Deus não te Deus, chamou para aleluia, andar como o mundo anda, mas Deus te chamou para andar na contramão do mundo. Glória a Deus, Deus te chamou para ir direto aos céus, à Canaã celestial, mas para chegar a esse lugar nós sabemos que é estreito o caminho. Glória a Deus, E nós aleluia, vemos que Jesus. hoje em dia está sendo pregado um evangelho fácil, um evangelho que não exige renúncia, que diz que tudo pode, estão querendo alargar a porta que o Senhor disse que é estreita. É, Mas o Deus, Senhor manda dizer nessa noite que aleluia. apertado é o caminho e larga a porta que conduz à perdição. Glória a Deus, São poucos que acertam pelo caminho estreito. E a porta estreita não teve reforma. Ela continua apertada, ela continua difícil. Mas nós sabemos que com o sangue do Cordeiro nós podemos chegar até o fim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus, aleluia. Não é difícil começar, o difícil é terminar. Nós vemos lá na passagem do ossos do vale seco, o vale de ossos seco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para chegar no final que é difícil. Você entrar é fácil, mas você passar do meio para o final que é difícil. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está ao nosso lado a todo momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O nosso Deus é o mesmo que disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Nós vemos também que quando Jeremias anuncia aquelas palavras de repreensão, aquelas palavras duras ao povo, a qual o Senhor estava pedindo renúncia, a qual o Senhor estava pedindo conversão, nós vemos que o povo não gostou. É, O Deus, povo, ele não quis se arrepender. E nós vemos que no verso 18 vai dizer assim: então disseram, vinde e forjemos planos contra Jeremias. Quando o povo recebe aquela palavra de repreensão, o povo, em vez de ouvir e se arrepender dos seus caminhos e voltar para o Senhor, aquele povo não faz isso. Ao contrário, eles fazem planos
contra Jeremias e fala: não vamos atender o que ele disse. Vamos o ferir com a língua, ou seja, vamos falar mal dele, porque não vai faltar lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Ou seja, eles estavam desprezando o que Jeremias falava, porque o que Jeremias falava era a verdade, e a verdade estava doendo. É Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus vem dizer que o Senhor, Ele corrige e açoita todos os filhos a que Ele ama. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor está te corrigindo nessa noite, saiba que é porque Ele te ama e Ele não quer você desviar. Ele não quer ver você desviar pela porta larga. Ele não quer ver você desviar dos seus caminhos, por isso Ele te corrige. Antes que seja tarde demais, Ele te corrige. Glória a Deus, Porque aleluia. o nosso Deus, Ele quer ver todos subir a Canaã celestial, mas nós sabemos que não são todos que querem. É Deus. Não são todos que querem se arrepender dos seus caminhos e voltar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aquele povo fez isso. Planejou matar Jeremias. E não foi só nessa passagem. Em diversas outras passagens do livro de Jeremias que nós fomos estudar, os textos vêm dizer que por diversas vezes fizeram planos para matar Jeremias. Por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Porque ele sempre estava chorando por conta de tudo que ele vivia. Ele foi levantado num cenário triste, num cenário de caos espiritual, a qual nós falamos no começo. Ele foi levantado num período difícil, mas ele não cessou de falar a verdade. E por mais que ele sofresse, por mais que o povo tramasse muitas armadilhas contra ele não parou de anunciar a mensagem do reino de Deus. Glória a Deus, Ele não aleluia. parou de pregar o verdadeiro evangelho. E nós vemos que lá em João, no seu capítulo 15, do verso 18 ao 19, vem dizer, quando Jesus começa a dizer ali, falando que se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Se você está sendo odiado pelo mundo, se você está sendo perseguido pelas palavras que você tem falado da palavra de Deus, saiba que você está incomodando as trevas. Saiba que você está sendo luz. Saiba que você está Glória a sendo Deus, aleluia, Jesus. Treva não incomoda a treva. Luz incomoda as trevas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não espere aplausos do mundo que matou o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mundo nunca estará ao seu favor. Glória a Porque foi o Deus, mesmo mundo que escolheu aleluia. a Barrabás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não queira aplausos nessa terra. Porque nós somos barro, nós não somos nada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Nós somos chamados a não agradar a homens, mas sim agradar ao Senhor das Glória a nossas vidas. Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo. Nós fomos chamados para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vemos que em Atos, no seu capítulo 9, ali na conversão de Saulo, para Saulo era mais um dia normal. Era mais um dia normal, quando ele estava vindo perseguir os cristãos. Era o que ele fazia todo dia. Mas o Senhor Jesus encontra-se com ele no caminho de Damasco e tudo muda no avesso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele Saulo que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele Saulo que matava os cristãos passou a ser perseguido pela mesma causa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele pode fazer isso nessa noite. Glória a
Deus. transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Saulo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você ainda está perdido no caminho de Damasco, correndo atrás dos seus interesses, saiba que para o Senhor, um dia que para você parece normal, vai acontecer a mudança. Glória a Na Deus, presença de aleluia, Deus. Jesus. Para Saulo era mais um dia a qual ele perseguia os cristãos. Assim como para a mulher samaritana era mais um dia que ela vinha buscar água no poço. Mas quando Jesus a encontra naquele poço, tudo muda. Porque Jesus me mostra que a verdadeira água da vida é Jesus. Porque Jesus me mostra que só nele é salvação. Aleluia! Glória a Deus, O Senhor ele aleluia, vem Jesus. dizer essa noite: salvação você só encontra em mim. Água viva você só encontra em mim. O pão da vida só vem de mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a Glória a porta. Deus, aleluia, Jesus. Eu sou a água viva. Só Jesus. Só Jesus pode mudar Glória a Deus, a sua aleluia, vida. Jesus. Só Jesus pode transformar a água em Glória a vinho. Deus, aleluia, Só Jesus. Jesus pode fazer transformação onde ninguém vê. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nós vemos também que nessa mesma passagem, no verso 15 e no verso 16 de Atos 9, quando o Senhor fala a Ananias para ir falar com Saulo, o Senhor fala assim a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, Glória a Deus. bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer por mim. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que o Senhor Jesus fala ali para Ananias dizer para Saulo, no início é lindo, no início é maravilhoso, ele diz que ele é um instrumento escolhido para levar o nome avante, mas no final é algo que machucaria. Eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O início da caminhada ali de Saulo já se começou com aquela frase que seria difícil, não seria fácil. Saiba que aceitar o Senhor Jesus como Salvador não te garante uma vida sem lutas, Glória a Deus, aleluia, Jesus. mas garante que Ele estará contigo em todas as batalhas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te garante que, por mais que seja difícil, por mais que esteja pesada a cruz, saiba que Jesus, Ele disse isso mesmo: no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mesmo Jesus que venceu o mundo é o mesmo Jesus que está presente hoje aqui. Glória a É o Deus. mesmo Jesus que está vivo à destra do Pai. É o mesmo Jesus que morreu, mas morto não ficou. E ressuscitou no último dia. No seu terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E agora está à destra do Pai, esperando o momento em que a trombeta soará e nós seremos arrebatados com Ele nos ares. Glória a Deus, Mas aleluia. para ser levado por Cristo é necessário uma vida de santificação. Glória a É uma Deus. vida de mudança. Uma vida em que a noiva não se corrompe antes do casamento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é tu. Uma vida de pureza diante da presença de Deus. Glória a Deus. Uma vida que só pode ser consagrada através do Espírito Santo. Uma vida que só pode ser revestida através do sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Glória a Sem Deus. Jesus você não teria força nem de chegar aqui hoje. Sem Jesus você não teria força nem de abrir os seus olhos hoje. O que nós estamos buscando em primeiro lugar nas nossas vidas? Quando você acorda, o que você tem buscado em primeiro lugar? Glória a Deus, aleluia. Você está buscando a presença de Deus? Está procurando ser cheio do Espírito Santo? Está procurando ler a palavra do Senhor dia e noite, meditar
ter intimidade com Cristo não é postando as coisas no celular, não é mostrando para os outros o que você não é de verdade. Para ter intimidade com Cristo é joelho no chão, Glória é a quarto Deus. fechado, Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. que a resposta vem. Ela vem. Muitas vezes nós achamos que ela tarda, mas ela não tarda, porque ela é no tempo do Senhor. Glória a Deus. No tempo do Senhor, todas as promessas que Ele fez para a sua vida irão se cumprir. Glória a Porque o Deus. Senhor Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se Glória arrependa. a Deus. Nenhuma das palavras do Senhor cai por terra sem que antes cumpra o que Ele prometeu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós muitas vezes falhamos, mas o Senhor não falha. Glória a Deus. Por mais que às vezes sejamos infiéis, o Senhor continua sendo fiel conosco. E Ele nos chama para intimidade. Ele nos chama para descer, assim como foi cantado aqui sobre quebrar o orgulho. Nós muitas vezes precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso Deus. ego, Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. quebrar aquilo que nos afasta da presença do Senhor, para que o Senhor nos remove, nos faça de novo como Ele fez com aquele vaso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Jesus está nesse lugar. Glória a E Deus. Jesus está falando com você. Glória a Deus. Não faça como aquele povo que não quis ouvir a Jeremias e que traçou planos para matar o profeta de Deus. Glória a Não Deus. trace planos para matar aquele que se levanta para falar com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Jesus, Ele quer te ver perto dEle. Ele não quer te ver longe. Ele quer te ver ao lado dEle, Glória a Deus. caminhando, Aleluia, Jesus. para aquele lindo lugar qual nós estaremos. Nós estaremos naquele lugar. Mas assim como Jeremias, que pregava num contexto de caos espiritual, que pregava num lugar a qual havia apostasia da fé, os valores estavam sendo corrompidos. Assim nós vivemos hoje. Porque hoje está se cumprindo a palavra que foi dita em 2 Timóteo capítulo 4, no seu versículo 3, que diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É, Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É, Tu, Deus. porém, se sobem todas as coisas, suporta as aflições, porque o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumpra o teu ministério, pois nós estamos no tempo em que não estão suportando a verdade. Nós estamos vivendo num tempo em que não estão suportando a sã doutrina do verdadeiro evangelho. Deus. Aleluia, Jesus. Nós vivemos num tempo em que o errado está virando certo e o certo está virando errado. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o mundo te diz que não é errado você ter relação antes do casamento. Hoje o mundo te diz que não é errado você mentir. Hoje o mundo te diz que não é errado você falar mal do irmão. Hoje o mundo te diz que não tem problema você se vestir sensualmente, porque o que importa é o coração. É, E não tem Deus. problema as minhas vestes, mas nós sabemos que tem problema sim, porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver conforme o evangelista. Glória a Nós Deus. devemos Aleluia. viver conforme a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Roupa não leva ninguém ao céu ou ao inferno, mas quem é do céu sabe como se Glória a vestir. Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Nós devemos saber se comportar Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
diante da presença do Senhor, para que nós possamos brilhar a luz dele nesse mundo e não nos misturar com as trevas, a ponto de alguém do mundo chegar ao lado de um cristão e não saber reconhecer quem é do mundo e quem é da igreja. Glória a Deus, Pensa que aleluia. os dois são a mesma coisa, pensa que os dois são do mundo, não sabe diferenciar que você é diferente. Se Glória as a Deus. pessoas não reconhecem Jesus na sua vida, saiba que algo está errado. Glória a É Deus. necessário mudança, é necessário arrependimento, é necessário santificação. Glória a Deus, Para que no aleluia. final nós possamos falar igual Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Glória a Você Deus. é a vida do Senhor. Você está preparado para que seu trombeta tocasse hoje e você subisse? Glória a Deus, O Senhor aleluia. te chama a viver a eternidade. Glória a O Senhor te Deus, aleluia. chama a viver uma vida de comunhão e não uma vida de aparência. Glória a Deus, Uma vida aleluia. de verdade e não uma vida de falsidade. O Senhor nos chama hoje a preparar as nossas vestes Glória a para se Deus, encontrar aleluia, com um Jesus. noivo que virá buscar uma noiva santa, redimida, sem mácula, sem ruga, adornada, revestida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Somente Deus. o sangue de Jesus é que autentifica o nosso passaporte para o céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo teu nome. Aleluia. Que o Senhor esteja falando melhor ao seu coração. Que você saia daqui com a palavra que o Senhor disse nessa noite. Não com aquilo que eu disse, mas sim com o que o Senhor falou através da minha boca. Porque nós sabemos que se nós estamos aqui nesse dia, nessa noite, não é por nós mesmos, mas sim pelo Espírito Santo. Porque por nós, nem sequer em paz do Senhor nós conseguimos falar. É o Senhor Jesus que nos reveste, é o Senhor Jesus que nos capacita para a sua obra. Amém? Glória ao